A misericórdia de Deus nos evangelhos, ela assume muitas modalidades. Nosso Senhor Jesus Cristo é a prova incontestável da misericórdia do Pai para os homens. Ele, na sua pessoa, nos seus ensinamentos e nos prodígios que ele realizou. Tudo aquilo que Jesus diz e faz nos evangelhos evidencia a misericórdia do Pai. Nós, neste programa Luz da Vida, hoje vamos nos debruçar sobre um acontecimento na cidade de Cafarnaum, a cidade de Jesus, segundo o Evangelho, segundo Mateus. Esta era a cidade referência de toda a sua vida pública, porque Jesus morava lá. Aconteceu um episódio, a cura de um paralítico. E a misericórdia de Cristo aqui se revela a esse homem em dois âmbitos: a cura do seu corpo e a cura das chagas da sua alma, o perdão dos pecados. Utilizaremos a narrativa de São Mateus para ler e comentar esse texto, porque somente São Mateus, no final do relato, faz uma afirmação que é extremamente importante para o desdobramento da ação de Cristo após Pentecostes. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus fez no passado, em Nazaré da Galileia, na Judéia, na Samaria, na Galileia como um todo, continua a fazer por meio do seu Espírito Santo mediante a Igreja. Em outras palavras, a misericórdia de Cristo durante sua vida pública o levava pessoalmente a curar as pessoas das chagas do seu corpo, a perdoar os pecados. Doravante, é por meio da Igreja que Cristo continua a agir. Esse episódio da cura do paralítico, que mostra bem essa face mais terna, mais cândida, mais bela, mais importante da pessoa de Jesus Cristo, a misericórdia, é de fundamental importância para que nós compreendamos que o mesmo Cristo que operava no passado, opera no presente por meio da Igreja. Outrora, ele curava pessoalmente as pessoas. Agora, cura por meio da Igreja. No passado, ele perdoava pessoalmente os pecados. Agora, continua a perdoar os pecados por meio da Igreja. Escutemos este relato tocante, comovente, de grande valor catequético, pedagógico, teológico, pastoral, de grande atualidade para a vida da Igreja. Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, tem coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens.
A simples constatação de que esse relato aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já demonstra a importância desse acontecimento para a igreja primitiva. Ou seja, tão importante foi esse episódio para a igreja que os 3 evangelistas narraram o episódio. A cidade, já sabemos qual é, assim começa o relato. Jesus volta para a sua cidade, é Cafarnaum. Ali ele residia ordinariamente, se bem que, durante os 3 anos de sua vida pública, Jesus caminhava bastante, viajava bastante em toda a Terra Santa, todo Israel e até fora de Israel, Tiro e Sidônia, por exemplo. Mas não sabemos em que casa isso aconteceu. Podemos imaginar um recinto cheio de gente. Podemos até acrescentar pessoas superlotando o recinto, a casa, e até pessoas fora da casa. O texto vai dizer que a multidão, no final do relato, que a multidão glorificava a Deus. Trouxeram um paralítico. Não sabemos quantas pessoas levaram esse coitado deitado numa padiola. Alguém impossibilitado de caminhar. Não sabemos se se trata de uma doença congênita, se ele já nasceu com essa dificuldade, ou se foi uma paralisia adquirida ao longo da vida, ou provocada por um acidente, por uma fatalidade, não sabemos. Esse paralítico não dirige uma única palavra ao Senhor. Também aqueles que trazem o paralítico, os evangelhos não registram nenhum pedido. Mas Jesus entende. O simples fato de aquele coitado chegar ali numa padiola, um esforço daqueles homens, não sabemos também se tinha mulheres, também isto é irrelevante, se homens ou mulheres, o fato é que lhe apresentaram esse paralítico. Ocorre que o lugar onde Jesus estava, havia muita gente. E aí eles foram ousados. Tiraram o teto da casa e colocaram o paralítico perto de Jesus, por cima da casa. Eles teriam intimidade com o dono da casa para fazer isto? Tinham eles alguma relação? Pediram autorização ao dono da casa para fazer isto? Não sabemos. O fato é que a iniciativa é inusitada, é ousada, é atrevida. Eles estavam verdadeiramente dispostos. Poderiam eles esperar Jesus terminar de falar para depois apresentar o enfermo? Poderiam, mas consideraram que era urgente, que era inadiável e foram ousados. Essa palavra, ela é importante também para nós. Se nós quisermos que Jesus nos cure, seja de qualquer mal, de qualquer chaga, é preciso ousar. É preciso ter a coragem de enfrentar os obstáculos que se interpõem entre nós e Jesus e chegar até Ele, custe o que custar. Criatividade, ousadia, atrevimento, virtudes que estas pessoas anônimas que levaram este coitado até Jesus tiveram. A reação de nosso Senhor Jesus Cristo é uma reação, primeiro, de comoção, de admiração, de alegria, de felicidade. Jesus vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados.
a primeira constatação de Jesus, vendo a fé daquela gente. Daquela gente, entenda-se, o paralítico e os que levaram o paralítico. Cristo se admira da fé. A fé autêntica, a fé pura, a fé cristalina, a fé da igreja, a fé provada, a fé verdadeira, ela é capaz de fazer esses gestos, de tomar essas iniciativas. E Jesus se encanta, por assim dizer, se comove, se admira com essa demonstração de fé, que certamente traduz a sinceridade, a pureza, a autenticidade dessa virtude teologal, sem a qual, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. E dirige de forma muito carinhosa as seguintes palavras para o paralítico: meu filho, coragem. Teus pecados te são perdoados. O encorajamento, uma palavra de estímulo, acompanhada daquilo que talvez ele nem imaginava que iria receber da parte de Jesus. O texto não diz, mas é possível entrever no relato que aquilo que eles desejavam era mais do que uma bênção de Jesus para o paralítico. Se eles já sabiam, se eles tinham conhecimento, se eles ouviram falar que Jesus curava os enfermos, que Jesus tinha poderes não deste mundo, ao levar o paralítico, provavelmente eles esperavam que Jesus o curasse, que Jesus permitisse, com o seu poder, que ele voltasse a andar. Mas Jesus, antes de fazer isso, perdoa os pecados dele. Veremos por que Jesus fez primeiro isto e depois ele curou esse paralítico de sua paralisia. No próximo bloco, retomaremos esse comovente e importantíssimo relato da cura do paralítico na cidade de Cafarnaum. A intenção do Cristo é da cura física. Ele quer nos levar para a cura interior, para a cura da alma, para o perdão dos pecados. E para isto ele haveria de instituir um sacramento, o sacramento da penitência. Até o próximo bloco.